Paz do Senhor, Adão, Lia, Andréia, Jaqueline. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Aleluia. Paz. Vamos aguardar aí o pessoal ir chegando pra gente começar o nosso culto. Aleluia. Que a boa mão do Senhor esteja estendida sobre vocês. Em nome de Jesus. Paz, Aline, Márcio. Amém, amém. Paz, Samara, paz, Lavínia. Boa noite. Deus abençoe vocês. A Lavínia tá fazendo aniversário hoje, né? Aleluia. Tássila, seja bem-vinda. Paz, Jadna. Luzi. Rejane. Aleluia. Como é que tá aí a transmissão? O áudio, o vídeo, tá tudo certo? Me digam aí. Como é que vocês estão? Como é que tem sido esses dias? Sabendo que fez tudo por amor, que mal terrível sobre si Jesus levou, enorme diferença ao mundo fez. Amém, Aline. Eu lembro seu olhar na minha direção, rogando ao Pai perdão para Jerusalém, rogando ao Pai perdão para Jerusalém. Eu não quero errar outra vez, e apesar dos meus erros refez. Paulinho, seja bem-vindo. Pedro. Aliança
que eu mesmo quebrei, meu pecado deixou lá na cruz, quando ressuscitou meu Jesus. Minha vida começou outra vez. Ótica Vidal. Ó meu Senhor, Jerusalém te machucou, Senhor, mas eu também já te neguei. Por vezes quis fingir, dizendo tê-lo em mim, mas lá no fundo eu fui Jerusalém. Mas outra chance recebeu Jerusalém. Eu não quero errar outra vez, e apesar dos meus erros refez aliança que eu mesmo quebrei, meu pecado deixou lá na cruz, quando ressuscitou meu Jesus. Minha vida começou outra vez. Estela, seja bem-vinda. Gente, de vez em quando vocês vão ouvir aí barulho dos fogos, né? Que, afinal de contas, parece que já é São João, né? E é isso aí. Então, já somos 13. Vamos dar mais um tempinho para o restante do pessoal ir chegando. Que a paz do Senhor seja com você. A pastora acabou de chegar. Vocês todos que já estão aí participando desse culto. Deus abençoe você que orou hoje, das 18 às 18h30. Que a graça de Deus seja sobre vocês. Eu vou fixar aqui nos comentários o texto de hoje. João 6. Amém. Vamos compartilhar. Do 60 ao 68. Estamos na paz de Cristo Jesus. Amém. Amém, amém. Neuziane também entrou aí. A paz do Senhor, Neuziane. Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Deixa eu avisar aqui no grupo que a gente já tá ao vivo. Aleluia. Glória a Deus. Vamos adorar o nome do Senhor, né? Vou tentar cantar aqui uma música. Paz, Augusto. Amém, amém. Amém, Igor. Vamos adorar. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Tu
Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel, com sua glória sobre mim, enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti até transbordar. Pra onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos nós? Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Pra onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos nós? Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. A paz do Senhor, Alana, Gabriel, que acabaram de chegar. Aleluia. Deixa eu guardar o violão. Pedro, Guilherme. Bom, gente, peguem a Bíblia de vocês, abram aí no texto que eu deixei fixado. Evangelho de João, no capítulo 6, do verso 60 ao verso 68. João 6, verso 60. Quem for achando, vai digitando aí amém. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. João 6, verso 60. João 6, verso 60. João 6, verso 60. Você que achou, abra sua Bíblia. João 6, verso 60. João 6, verso 60. Você que achou, vai dizendo amém. Aleluia. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me. Mateus e Nívia estão aí com você. Amém. Deus abençoe Mateus e Nívia. João 6, 60. Aleluia. Amém.
Vamos lá. João 6, verso 60. Jesus estava dizendo assim. A palavra diz assim: muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram. O que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Ai, o vídeo tá travando. Me digam aí. Me digam se tá travando, se não tá. Pra onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida. Agora tá melhor. Falem aí vocês outros. Gente, aqui em casa não funciona no Wi-Fi de jeito nenhum. Não sei por quê. Tá nos meus dados móveis. E essa internet é a internet que eu uso para tudo. Eu uso inclusive para trabalhar. Tava trabalhando agora antes de começar a live. Não sei por quê, né? Vão intercedendo aí. Toda quarta-feira é assim, né? Quando a gente vai fazer a transmissão. Amém. Então vamos lá ler o texto. Muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram. O que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Não disseram nada a Jesus, mas ele, Jesus, sabia que eles estavam resmungando contra ele. Por isso perguntou: vocês querem me abandonar por causa disso? E o que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito de Deus é quem dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Mas mesmo assim, alguns de vocês não creram. Isso Jesus estava falando. Jesus disse isso porque sabia desde o começo quem eram os que não iam crer nele e sabia também quem ia traí-lo. Jesus continuou: foi por esse motivo que eu disse a vocês que só pode vir a mim a pessoa que for trazida pelo Pai. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. Então ele perguntou aos 12 discípulos: será que vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu: quem é que vamos seguir? Ou para onde nós iremos? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna. E nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo que Deus enviou. Jesus disse: fui eu que escolhi todos vocês, os 12. No entanto, um de vocês é um diabo. E ele estava falando de Judas, filho de Simão Iscariotes, pois Judas, embora fosse um dos 12 discípulos, ia trair Jesus. A paz do Senhor, Arali, Marques, Zene, que chegou aí. Todos vocês que chegaram. Amém? Deus abençoe vocês. João 6 começa falando sobre quando Jesus multiplicou pães, quando Jesus alimentou a multidão. E ao longo desse capítulo, nós vamos ver algumas coisas, alguns eventos que nós conhecemos bem, sobre quando Jesus andou sobre as águas. E Jesus vai falar sobre ele mesmo como sendo o pão da vida. Jesus vai falar sobre si como sendo o pão que de Deus desceu do céu. E interessante é que a multidão, né, as pessoas que experimentaram daquele milagre, da multiplicação dos pães, as pessoas que foram fisicamente alimentadas, começaram a ir atrás de Jesus por causa disso. As pessoas estavam indo procurar Jesus outra vez, porque elas haviam experimentado daquele milagre maravilhoso, né? E Jesus até fala sobre isso, que eles só estavam procurando ele por causa do milagre que eles viveram. E hoje pela tarde eu estava conversando com Priscila, a gente estava falando sobre algumas coisas da vida, da nossa vida, e Priscila falou algo sobre caminho.
E eu quero que você preste muita atenção nessa palavra. As pessoas começaram a achar difícil demais a pregação de Jesus, vamos dizer assim, a verdade que Jesus estava falando, afirmando diante deles. E Jesus diz que Jesus vai dar esse exemplo, né? Vai fazer essa comparação dele mesmo como sendo pão e vai dizer que as pessoas precisam comer da carne, do corpo dele, para que tenham parte com Deus, para que vivam para sempre, porque o pão que as pessoas comem fisicamente perece, sacia momentaneamente, mas Jesus estava falando sobre algo que iria produzir na vida das pessoas vida eterna, salvação. Essa palavra fala sobre isso, sobre o fato de que o caminho que conduz até a vida eterna, o caminho que nos dá a Jesus, que nos dá essas palavras de vida eterna, o caminho é Jesus, né? Comer da carne de Jesus, como Jesus estava dizendo, era ter comunhão com Ele, era viver com Ele, era ter relacionamento com Ele, era ter uma vida com Ele. Então vamos lá. A gente chega aqui no final desse texto, num ponto em que as pessoas começaram a resmungar sobre a pregação de Jesus, em que as pessoas começaram a achar difícil demais aquele discurso e toda essa coisa, toda essa pregação que Jesus sempre trouxe sobre o fato de que nós precisamos viver uma vida oposta à vida que os nossos desejos e a nossa carne querem que a gente viva. E as pessoas, quando deram de cara com isso, acharam difícil viver isso. Imagino que alguns de nós, ou a maioria de nós, em algum momento também, já considerou ou está considerando ser difícil demais obedecer à pregação de Jesus. Ser difícil demais trilhar esse caminho de negue-se a si mesmo e só assim você vai poder vir após mim. E Jesus, sabendo disso, sabendo que as pessoas estavam reclamando e resmungando, Jesus até pergunta: vocês querem me abandonar por causa disso? E eu quero chamar a sua atenção para essa palavra, porque existem muitos caminhos na vida. E o caminho onde nós colocamos os nossos pés, somos nós quem escolhemos. Eu imagino que todo mundo traça para a sua própria vida uma jornada, um plano, um projeto. Eu quero chegar até esse lugar, eu quero viver determinada coisa, eu quero realizar isso ou aquilo na minha vida. E para chegar até esse ponto, eu preciso trilhar um caminho. E Deus trouxe essa palavra ao meu coração quando Priscila me disse isso. A gente conversando e ela me dizia que não tem como alguém escolher outro caminho, escolher viver outra vida e continuar seguindo o caminho que conduz até Jesus Cristo. Sabe quando a gente encontra alguém que quer estar em cima do muro, né? Ou quer viver outra vida e continuar dizendo ser discípulo de Jesus. Porque o discípulo segue o seu mestre. O discípulo caminha no mesmo caminho que o seu mestre caminha. O discípulo precisa seguir o ensinamento do seu mestre. E os ensinamentos de Jesus eram difíceis de ser seguidos e são. Nós sabemos disso. E isso requer de nós renúncia, como nós estávamos falando na palavra de quarta-feira passada, se eu não me engano. Isso exige de nós carregar a nossa própria cruz dia a dia. E Jesus viu que as pessoas estavam indo embora, vamos dizer assim, e ele se voltou para os seus discípulos e perguntou para eles se vocês querem me abandonar também. E eu fico imaginando qual seria a minha reação e qual seria a sua, se nós ouvíssemos Jesus nos fazer essa pergunta. Porque é comum que a gente considere, como eu estava falando, difícil trilhar esse caminho de cruz. E assim como eu conversava com alguém que me dizia assim, eu acho muito difícil ser crente, porque a gente não pode muita coisa, né? Essa pessoa estava me dizendo assim. E eu perguntei assim, o que é muita coisa que a gente não pode?
E o fato é que a gente sempre coloca esses obstáculos diante do nosso relacionamento com Jesus. Jesus estava dizendo: eu sou o pão que de Deus desceu do céu para trazer a vocês vida eterna. A comida, o meio, o alimento que vai nos fazer viver eternamente, que vai nos garantir a entrada na glória, que vai nos dar acesso a essa vida eterna, é Jesus. E dizer que Jesus é a comida, dizer que Jesus é o caminho, diz para mim que ele é o estilo de vida, diz para mim que ele é o padrão, diz para mim que ele é o modelo. Se Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, eu preciso compartilhar essa palavra com você para lhe dizer que não existe outro meio de chegar a Deus, nem de chegar ao céu, nem de ser salvo, se não for através de Jesus Cristo. E quando a gente diz através de Jesus Cristo, é você se misturando com Ele, é você passando por esse caminho, é você caminhando nesse caminho que é Jesus Cristo. E quem é Jesus Cristo? Você vai dizer: Ariel, eu sei quem é Jesus Cristo, eu sou crente há tantos e tantos anos, eu ouço a palavra há tantos e tantos anos, eu leio dentro de casa, eu até me esforço para praticar, e você está me perguntando quem é Jesus Cristo. Eu estou te perguntando quem é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o pão que desceu do céu. Jesus Cristo é o alimento para a nossa alma. Jesus Cristo é o nosso meio de salvação. Jesus Cristo é o preço que precisou ser pago para que eu tivesse, para que você tivesse direito à vida eterna. Mas dizer isso a você, dizer que Jesus morreu para garantir a mim e a você vida eterna, não é suficiente para que eu nem para que você tenhamos isso. Eu penso que a vida eterna precisa ser por nós conquistada todos os dias. E de que forma conquistada, Ariel? No meu estilo de vida, no caminho que eu estou trilhando. Pedro disse a Jesus: para onde nós iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? E eu quero te fazer essa pergunta: para onde você está indo? Qual é o caminho que você tem trilhado? E você vai me dizer: todos nós que estamos aqui assistindo essa live somos crentes, Ariel. E você está me perguntando qual é o caminho que eu estou trilhando. Eu estou perguntando a você: qual é o caminho no qual você tem andado? Para onde você pensa em ir? Quando você olha para o seu futuro, eu não vou nem dizer para o seu agora, porque agora você está no culto jovem. Mas quando você olha para o seu amanhã, quando você projeta a sua vida, esse projeto, esse sonho, essa sua realidade, passa por qual caminho? Qual caminho você vai precisar trilhar para realizar os seus sonhos, para realizar a sua vida? Eu disse na live passada que Jesus se interessa pela nossa vida e pelos planos que a gente faz. Isso é fato. Eu não posso dizer a você que você vai abrir mão de toda a sua vida porque ela não é interessante para Jesus ou porque ele não presta atenção nisso. Mas eu preciso dizer a você que você precisa primeiro viver a vida que Jesus escolheu para você. Que você precisa primeiro trilhar esse caminho que é Jesus para chegar até Deus. Que você precisa primeiro se alimentar dele. E sabe, Jesus, lá no começo desse capítulo 6, faz uma coisa bem interessante. Eu vou ler aqui rapidinho. Depois disso, Jesus atravessou o lago da Galileia, que também é chamado Tiberíades. Uma grande multidão seguia porque eles tinham visto os milagres que Jesus tinha feito curando os doentes. Ele subiu um monte e sentou-se ali com seus discípulos. A Páscoa, a festa principal dos judeus, estava perto. Jesus olhou em volta de si e viu que uma grande multidão estava chegando perto dele, então disse a Filipe: onde vamos comprar comida para toda essa gente? Ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Filipe. Aí Filipe respondeu assim: para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisaríamos gastar mais de 200 moedas de prata. E então um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: digam a todos que se sentem no chão. Então todos se sentaram. Havia muita grama naquele lugar. Estavam ali quase 5.000 homens. Em seguida, Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e os repartiu com todos, e fez o mesmo com os peixes.
E todos comeram à vontade. Quando já estavam satisfeitos, ele disse aos discípulos: recolham os pedaços que sobraram, a fim de que não se perca nada. Então eles juntaram os pedaços, encheram 12 cestos com o que sobrou dos 5 pães. Os que viram esse milagre de Jesus disseram: de fato, esse é o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que queriam levá-lo à força para fazerem rei, então voltou sozinho para o monte. As pessoas que estavam aqui, maravilhadas e dizendo que, nossa, esse é o profeta, esse Jesus é profeta. Olha o milagre que ele fez. Tinha um jovem ali com 5 pães, 2 peixinhos, Jesus multiplicou para alimentar a multidão. O milagre aconteceu, foi maravilhoso, as pessoas ficaram maravilhadas. Mas ao decorrer do texto, você vai ver que as pessoas ficam meio decepcionadas e frustradas quando Jesus começa a dizer qual realidade eles precisam viver e que a realização do milagre, ter recebido o milagre, não era o mais importante para eles. Ter comido aquele pão físico não era o que produziria na vida deles salvação, vida eterna, mudança de vida. Jesus estava dizendo que comer do corpo dele, ou seja, comer da sua palavra, receber dele, era isso o que iria trazer para a vida daquelas pessoas aquilo que elas mais precisavam, que é o quê? Salvação. Então, quando nós olhamos para Jesus, só para quando ele está operando os milagres que eu desejo receber, e não olhamos para o Jesus que quer operar o maior milagre, que é salvação, a gente acaba caindo meio que nessa decepção que esse povo, porque milagre da salvação é o maior, e salvação inclui mudança de vida. Salvação inclui relacionamento íntimo com Jesus. E relacionamento íntimo com Jesus traz luz para a minha vida. E a luz que se acende em mim me faz ver aquelas coisas que me separam dele. E ter parte com Jesus, ter parte do seu corpo, comer do corpo de Jesus, ter essa comunhão, e aí você vai pensar comigo aqui na Santa Ceia, por exemplo, viver isso não é para todo mundo. Isso não é para quem acha o discurso e a pregação de Jesus difícil de ser aceito e vivido. Isso não é para quem está interessado apenas na multiplicação dos pães e peixes. Jesus pode operar infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos, ou não sei qual milagre você espera que Jesus faça por você, e ele pode fazer. Acho que eu preciso dizer aqui a você que o milagre mais interessante para você é que você seja salvo. É que você trilhe esse caminho que é Jesus Cristo. Para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Eu quero que você reflita sobre isso e pense. Jesus perguntou aos discípulos se eles também queriam deixá-lo. E eu não quero compartilhar essa palavra aqui para dizer a você que você tem que deixar Jesus, porque é difícil, ou quando você achar difícil segui-lo. Não, eu quero dizer a você que é mais difícil viver sem Jesus do que viver com ele. Eu quero dizer a você que o caminho que não é Jesus é muito mais doloroso do que o caminho que é Jesus. Eu quero dizer a você que comer o pão que perece, ou comer outra comida, que não é a palavra, que não é Jesus, não vai saciar você. Eu quero dizer a você que aquilo que sacia a fome da sua alma se chama Jesus Cristo. É esse pão que sacia a fome que tem dentro de mim e de você. Viver essa vida, trilhar esse caminho, pode ser de fato difícil, porque eu imagino que não foi maravilhoso para Jesus fisicamente, não foi incrível para Jesus, o homem, carregar aquela cruz e trilhar aquela via tão dolorosa, né? Mas eu quero dizer a você que é esse caminho que inclui cruz, renúncia e algum sofrimento que vai trazer para você vida eterna. E é interessante demais a gente receber de Jesus todos os milagres que a gente deseja. Comer o pão do milagre é muito bom. Mas, às vezes, para a gente, fica difícil comer o pão que é Jesus. Fica difícil
participar desse corpo, porque participar do corpo, do sangue, da carne, exige de mim santificação, exige de mim um estilo de vida, de renúncia, de mim e de você. E eu vim aqui dizer a você que Jesus não é só o Jesus que faz o milagre. Jesus não é só aquele que multiplica pães e peixes. Jesus não é só aquele que dá casa, carro, boa vida, prosperidade. Jesus é aquele que quer trazer salvação para mim e para você. E como eu disse no começo, o fato de Jesus ter morrido na cruz não garante necessariamente que você está salvo, sabe por quê? O preço foi pago, mas você precisa tomar posse disso. Se eu vivo a minha vida de qualquer jeito, trilhando outro caminho, não tem como você chegar ao céu se você não trilhar o caminho que é Jesus. Não tem como eu ser salvo. Não existe outro nome pelo qual nós possamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. É isso que a palavra de Deus diz. E eu vim aqui compartilhar essa palavra com você nessa noite, você jovem, de 0 a 200 anos que está assistindo essa live, para lhe dizer que o Jesus que traz salvação é tão interessante e maravilhoso quanto o Jesus que multiplica pães e peixes, quanto o Jesus que te faz próspero, quanto o Jesus que resolve os seus problemas e as suas questões difíceis, quanto o Jesus que faz o impossível acontecer. Sabe? Existe algo tão maravilhoso, tão superior, que Cristo tem reservado para nós no céu, como aquela palavra de quarta-feira passada, a salvação. E eu quero que você entenda que esse é o único caminho. Jesus é o único que tem as palavras de vida eterna. Jesus é o único que pode trazer para a minha vida e para a sua salvação. No verso 61, Jesus está dizendo assim: vocês querem me abandonar por causa disso? Vocês querem me abandonar por causa dessa palavra que eu estou falando? Sabe? Por causa disso, vocês querem me deixar? E o que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito de Deus dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Mas mesmo assim, alguns de vocês não creem. Jesus estava falando da minha pregação. É o que traz vida e salvação para vocês. Mas alguns de vocês não creem. Sabe que se eu não acredito que Jesus pode mudar a minha vida, eu não vou segui-lo. Se eu não acredito que obedecer a Jesus vai trazer a mim salvação, então eu não vou obedecer. E se eu não vou crer, se eu não consigo entender que é só assim, como Pedro diz, para onde é que nós iremos? Quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão a vida eterna, sabe? Você não vai encontrar em nenhum outro lugar, em nenhuma outra pessoa, em nenhuma outra pregação, palavras que te tragam vida eterna. É só em Jesus Cristo. São só as palavras dele. É só a palavra desse evangelho que pode trazer para a minha vida e para a sua salvação. Não tem como chegar ao céu se o caminho que eu estou trilhando não é Jesus Cristo. Se eu estou andando num caminho diferente de Jesus Cristo, eu não vou chegar ao céu. Eu não vou receber salvação se eu não estou andando em Jesus. Se eu não estou trilhando esse caminho de cruz. Eu me lembro que uma vez eu estava em um determinado lugar e alguém estava falando que nós precisamos fazer uma programação para os jovens e nós precisamos pregar uma palavra jovem, uma palavra que combine com os jovens. E eu fiquei me perguntando, sentado ali, ouvindo aquela conversa da qual eu não fazia parte, mas eu estava ouvindo, porque eu estava perto, se existia uma palavra diferente, uma que fosse para jovens e uma que fosse para quem não é jovem, se tinha como adequar a pregação ao estilo da pessoa que estava ouvindo. E ali mesmo eu cheguei à conclusão de que não. Não tem uma palavra, um evangelho para jovens, um para adultos, um para crianças, um para homens, um para mulheres, não. O evangelho é esse aqui para todo mundo.
A palavra é essa para todo mundo. O caminho é esse para todo mundo. A verdade é essa para todo mundo. E essa verdade eu vim compartilhar com você mais uma vez nessa noite, jovem, para dizer a você que existem tantos caminhos que você pode trilhar na sua vida, que eu posso trilhar na minha vida. Mas o único caminho que vai trazer a você salvação e vida eterna se chama Jesus Cristo. O único estilo de vida saudável, de fato, é o estilo de vida igual a de Jesus. O único meio de você receber espírito e vida dentro de você é se alimentando dessa palavra, que é Jesus Cristo. Se eu não estou me alimentando desse pão, que é Jesus que desceu do céu para trazer salvação a toda a humanidade, a minha alma fica com fome, perece e pode morrer. Se eu quero viver, se você quer viver, em todos os sentidos e aspectos da sua vida, você precisa se alimentar de Jesus Cristo. Você precisa trilhar esse caminho. Você precisa viver uma vida como a vida do seu mestre. Jesus falou com os 12. Será que vocês também querem ir embora? Será que vocês estão achando difícil também essa pregação? Será que vocês estão achando complicado demais seguir esse caminho? Sabe? E você? E eu? Eu quero deixar essa pergunta na sua mente e no seu coração. Jesus disse: eu escolhi todos vocês os 12. No entanto, um de vocês é o diabo. Um de vocês é o traidor. E aqui eu quero abrir outro parêntese e fazer outra observação. Jesus escolheu os 12 e o evangelho que os 12 ouviam era o mesmo. O ensinamento que Jesus como mestre dava aos 12, dava a todos igual. Mas no meio deles um era o traidor. Um deles não cria. Um deles até estava ali, sendo discípulo, mas não estava seguindo o caminho que era Jesus. Dizer que eu sou crente não é suficiente para que eu seja salvo. Eu posso até ser um discípulo de Jesus e não seguir os seus ensinamentos. É diferente quando você ouve e quando você dá ouvido. Ouvir simplesmente é diferente de dar ouvidos. Dar ouvidos é dar atenção. Dar atenção é trazer para dentro de si e colocar em prática. Jesus escolheu errado Ariel, já que um dos 12 era o diabo, era o traidor? Não. Porque Jesus escolheu e ensinou. Jesus não podia e não pode obrigar ninguém, nem os 12, nem a nós, a seguir o ensinamento que ele tem dado. Essa é uma escolha nossa. Trilhar o caminho é uma escolha minha própria. Nós temos sido, dia após dia, ensinados por Jesus Cristo, pela palavra que é pregada no altar, por aquilo que nós ouvimos da parte de Jesus, da parte de Deus, né? Através da nossa liderança, através da nossa pastora que nos tem ensinado nesse evangelho. E eu, como ouvinte, preciso ser praticante. Não posso ser apenas ouvinte. Só tu tens as palavras de vida eterna. Simão Pedro respondeu: eu preciso trazer essas palavras de vida eterna para dentro de mim, colocá-las em prática. Esse evangelho produz salvação. Se eu pratico, se eu o sigo, se eu ponho em prática, de fato, esse evangelho traz salvação para mim e para você. E assim como na minha conversa hoje com Priscila, eu quero dizer a você, não tem como você trilhar outro caminho e continuar sendo discípulo de Jesus. O discípulo segue o seu mestre. Jesus até deu essa orientação. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Se eu estou seguindo alguém, eu estou andando no mesmo caminho que esse alguém. Eu não posso dizer que eu estou te seguindo se eu estou andando numa direção oposta.
Ninguém segue aquilo que não está vendo. Para seguir Jesus, eu preciso estar com os meus olhos fixos nele. Se eu estou seguindo a Jesus, é porque eu estou olhando para ele. Se eu estou olhando para outro lugar, em outra direção, eu não estou seguindo Jesus. Isso é simples da gente entender, né? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir é andar no mesmo caminho, nos mesmos passos, no mesmo jeito. Seguir. Para seguir, eu preciso estar olhando para Jesus. Olhar para Jesus e viver como ele. Adotar esse estilo de vida. Quero que você guarde essa palavra no seu coração e que você não se esqueça. Só Jesus tem as palavras de vida eterna. Mas eu preciso escolher permanecer com ele, segui-lo, estar com ele. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas sou eu quem escolho se vou andar em Jesus ou se vou trilhar outro caminho. E eu não posso esquecer. Não tem outro caminho que me conduza ao céu. O único é Jesus Cristo. Não tem um evangelho só para jovens. Não tem uma palavra que se adapte à minha vontade, ao meu estilo de vida. A palavra é essa. O evangelho é esse. O molde é esse. O padrão é esse. E sou eu quem me encaixo no padrão da palavra. Sou eu que entro nos moldes de Jesus. Sou eu quem decido. Eu vou comer do pão, da carne de Jesus. Eu vou viver santificação. Eu vou trilhar esse caminho. Eu vou seguir essa vida. Eu vou tomar a minha cruz e segui-lo. Hoje mais cedo eu estava lembrando de uma canção da harpa tocando. Mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja a dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Aí eu parei um minuto, fiquei pensando, ainda que seja a dor que me una a ti, será, Ariel? Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E eu quero finalizar dizendo a você que Jesus sofreu, trilhou aquela via dolorosa, carregou aquela cruz, morreu na cruz. Mas a história de Jesus não terminou no sofrimento. O sofrimento fez parte da conquista da glória. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, ressuscitado ao terceiro dia, pago aquele preço, nós não teríamos recebido essa tão gloriosa salvação. Então, a cruz que o Evangelho traz para mim e para você não diz que a nossa história se encerra assim, com sofrimento e cruz. Não. A cruz é a garantia de que nós receberemos salvação e vida eterna em Jesus Cristo. Salvação e vida eterna em Jesus Cristo. A cruz fala sobre mim e você, sobre o nosso horizontal e vertical, e sobre essa ligação que há entre mim e Jesus Cristo, me conduzindo à eternidade, à glória. É evangelho, é cruz, renúncia, é abrir mão das vontades da vida. Ariel, essa é uma palavra tão recorrente.
esse é um discurso tão repetitivo, é, e é bom que seja assim. Ruim será no dia em que não for mais pregado cruz, renúncia, santificação. É dessa palavra que eu preciso. É desse confronto que eu preciso. É dessa palavra difícil que eu preciso para que eu seja salvo. É desse confronto que eu preciso para que a minha natureza seja transformada. É dar de cara com essa palavra que transforma a minha vida todos os dias. É entender que olhar para a cruz é como olhar para um espelho, como diz a canção. Reflete a glória que revela os meus defeitos. É para a cruz mesmo que você precisa olhar. É para Jesus mesmo que você precisa olhar se você está seguindo Ele. É para Ele que você está olhando. Se você está olhando, você está vendo que Jesus é santo. Você está vendo que o caminho de Jesus não é tortuoso, é reto. Se eu estou olhando para Jesus para segui-lo, eu estou me dando conta. Como é que Jesus trilha esse caminho, né? Se eu estou olhando para isso aqui, para essa palavra, que é Jesus. Então, é aqui que está o meu estilo de vida. É aqui que está o pão que sacia a fome da minha alma. Aqui estão as palavras de vida eterna. Para onde nós iremos, Jesus? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Acho que na quarta-feira passada, ou foi na quarta-feira retrasada, eu dei o exemplo a vocês da conversa que eu estava tendo com minha mãe. E ela me disse assim, eu não consigo, eu não tenho forças, é muito difícil ser crente. É muito difícil trilhar esse caminho. E eu não posso ser alguém que mente e dizer, não é difícil coisa nenhuma, venha que é fácil. Eu devo concordar. E eu imagino que se eu perguntar aqui a vocês se é difícil ser crente, e quando eu digo assim, difícil ser crente, eu não estou dizendo que é um problema ser crente. Não, ser crente é maravilhoso. Mas o difícil aqui é você deixar de ser você. O difícil aqui é você deixar Jesus transformar a sua natureza. O difícil aqui é você abrir mão de quem você é para ser quem Jesus quer que você seja. Essa é a parte difícil. É eu deixar de seguir o meu caminho, as minhas escolhas, para seguir o caminho que é Jesus Cristo. Essa é a parte difícil. Negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus. E Jesus é um excelente mestre, deixa eu te dizer. Jesus nunca errou nem erra na sua conduta. E seguir alguém que é irrepreensível, seguir alguém que não rouba, seguir alguém que não dá um jeitinho, seguir alguém que não engana, seguir alguém que não mente, seguir alguém que ama acima de tudo, não é uma tarefa fácil. Porque, eu não sei, cada pessoa tem uma inclinação na sua natureza. E seguir alguém que diz assim, não, você pode fazer isso de vez em quando, é muito mais agradável para a minha natureza e para a sua, né? Mas Jesus está nos dizendo não atrás de não. Não por cima de não. Porque é esse não, é esse confronto que produz salvação para mim e para você. Então eu quero dizer a você, para onde é que você vai? Quero terminar essa palavra te perguntando, para onde você pensa que vai? Onde você pensa que vai? Se você quer ser salvo, ter salvação, vida eterna, comunhão com Jesus Cristo, para onde é que você está indo? Qual é o caminho que você está trilhando? Eu sei que você é crente, eu também sou. Mas em qual caminho você está andando? Qual é o alimento que você tem trazido para a sua alma? Qual é o seu interesse em Jesus? É só a multiplicação dos pães e peixes, o milagre maravilhoso? Ou seu interesse é comer da carne? O não que salva? Ou seu interesse é participar da mesa, é ter essa comunhão no corpo, é trazer para dentro de você Jesus? Qual é a sua escolha? Para onde você vai? Acho que naquele momento
Simão Pedro olhou para a pergunta de Jesus: vocês também querem me deixar? E ele deve ter considerado: bom, eu vivia uma vida de tal e tal jeito, de tal e tal maneira antes de Jesus. Ouvi esse evangelho. Creio que ele é o santo que Deus enviou. Então, se a minha vida era desse jeito, eu não tinha nenhuma expectativa, nenhuma perspectiva, né? Jesus veio anunciar um novo reino, Jesus veio anunciar a vida eterna, a salvação, o novo céu, dizer que ele iria subir ao Pai, mas que ele voltaria para levar a sua noiva, a sua igreja. Acho que Simão Pedro considerou tudo isso e disse: ó, pode até ser difícil abrir mão do meu próprio eu, das minhas vontades, negar a mim mesmo, tomar essa cruz e seguir a Jesus. Mas com certeza vai ser muito mais difícil perecer eternamente no inferno. Deixa eu falar aqui abertamente. Eu posso considerar difícil seguir Jesus, mas com certeza é muito mais difícil passar a eternidade no inferno do que abrir mão da minha própria vontade, do meu eu, para chegar ao céu. Eu quero que você pense nisso. Eu quero que você pense nisso. Talvez seja duro de ouvir isso. Todas as vezes que você considerar é difícil trilhar esse caminho, considere também que é infinitamente mais difícil passar a eternidade num lugar onde o fogo nunca se apaga. Amém? Deus abençoe você que ficou até aqui, que ouviu essa palavra. Não se esqueça. O único caminho que conduz ao céu é Jesus. Jesus, evangelho, renúncia, cruz. Renúncia, cruz. Santificação, separação. Só entra no céu quem aqui for fiel. Santificação pra morar lá em Sião. Só entra no céu com santificação. Quero que você pare e considere como Simão Pedro. Para onde eu vou? Para onde é que eu vou mesmo? Se só em Jesus eu tenho as palavras de vida eterna. O que é que eu vou fazer da minha vida sem Jesus? Pensa. Eu não posso deixar de dizer que a gente conhece inúmeras pessoas que, por seus motivos, abriram mão de trilhar esse caminho. Eu sei. Mas viva a sua vida de modo que você não decline da sua escolha. E esse caminho é o melhor. Esse caminho traz salvação e vida eterna. Eu quero dizer, a live já vai terminar, quero dizer que eu tô com saudade. Nunca mais vi Samara, nunca mais vi Ismael, nunca mais vi Gabriel, Jaqueline, uma série de vocês que estão aí, né? A live já vai encerrar, gente. Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Que essa palavra fique guardada no seu coração. Eu fui muito abençoado, muito edificado. Eu espero que você reflita e pense muito acerca disso. Se você quer chegar ao céu, o único caminho é Jesus. E Jesus pode multiplicar pães e peixes e saciar as suas necessidades, mas ele também quer salvar você.